eu nunca vou julgar uma vítima que quer punir aquela pessoa, que quer que aquela pessoa morra. Nunca. Porque a vítima, ela tá naquela condição de uma pessoa que foi exposta a uma violência absurda. Então, eu não preciso ter piedade de ninguém, né? Mas o meu posicionamento é como sistema de justiça, né? Como um sistema que tem, ou pelo menos deveria ter, uma finalidade, né? E quando eu olho assim, indivíduos, né? O indivíduo vítima, ele tem todo o direito de. E ele não tem que perdoar ninguém, né? Assim, mas enquanto sistema de justiça, enquanto uma pessoa que acredita que que a finalidade da pena é uma finalidade legítima, eu não posso negar a existência dela, né? E nem que eu acredito nela. Então, eu digo isso não como vítima de um crime, né? Claro que se eu for vítima de um crime, eu vou querer que uma pessoa longe de mim, eu vou, enfim, é totalmente diferente na minha postura enquanto membro ali daquele sistema de justiça, né? É comum, nós já vimos aí, inclusive eu vi uma matéria esses dias no site que uma pessoa que foi condenada à prisão perpétua, acho que passou 50 anos preso da vida dela. Agora tem um sistema de busca, digamos assim, de uma advocacia pública nos Estados Unidos, e eles decidiram pegar o caso dele, investigar e ir atrás, né? Os métodos atuais são diferentes dos métodos da época que ele foi preso, e conseguiu comprovar, porque, né, tinham matéria, provas, né, constantes, anexadas, arquivadas, digamos assim, que ele não foi o autor, né? Acho que uma combinação de sangue, alguma coisa Uhum. assim, desse homicídio. E ele foi solto, só que 5 dias depois ele faleceu. Então, pela própria falibilidade mesmo, a Do gente não, sistema, do né? sistema, né? É muito complicado a gente acreditar, por exemplo, eu não sei se vocês assistiram Olhos que Condenam, por exemplo, que é um caso assim que eu acho que todo mundo, pelo menos, ficou sabendo assim superficialmente, que foi aquele caso, né, daqueles adolescentes, né, e tinha um cara maior de 18 que foi lá nos Estados Unidos. Agora eu não vou me lembrar o nome eu sou péssima para decorar nomes de cidades, nomes de números, enfim. Mas foi um caso assim que ganhou uma repercussão muito, muito grande. Então, assim, a gente tem que saber também que nosso sistema ele falha, né? Muitas vezes. E para mim é muito grave assim você entregar a pessoa para a morte, né? Rafaela, não consigo imaginar a pena de morte como uma solução para um problema que se apresenta, né? Entendo também que tem muitas pessoas que, por exemplo, não é uma questão social, tem os casos de psicopatia, tem os casos de, enfim, mas o problema que se apresenta ele é muito mais complexo do que você cortar o fio de uma vida, né? Eu acho que não é assim que a gente conseguiria resolver. E quando eu penso nas prisões e na superlotação das prisões, eu penso que se mais escolas estivessem superlotadas, né, se mais oportunidades fossem dadas para as crianças de base, né, quando eu penso no perfil do assistido da Defensoria Pública, especialmente o assistido criminal da Defensoria Pública, que muito via de regra é aquela pessoa que passou por uma vida assim muito difícil, muito complexa. Não, e isso não significa que tem mais tendência à prática de crimes, mas as oportunidades são muito menores daquelas pessoas. E não por coincidência também, são pessoas negras que estão sempre sendo marginalizadas pela própria ordem lógica do sistema. Eu não posso crer que é aquela pessoa que eu posso comparar a minha vida de uma menina que sempre teve tudo, oportunidade de estudar, oportunidade de estar em boas escolas, sempre tive comida na minha mesa. Eu não posso dizer que é só você se esforçar que você vai um dia ser defensor público, né? Eu não acredito, por exemplo, nessa coisa da meritocracia, de que pelo fato de eu ter conseguido ser defensora pública, poxa, mas a minha vida foi muito mais fácil. Eu tinha comida na minha mesa, eu tinha acesso à educação, eu tinha carro, minha mãe sempre ofereceu tudo pra gente, enfim, nunca me faltou nada. Então, eu acho que a gente tem que. O sistema penitenciário como um todo, ele tem que ter menos foco do que o sistema, por exemplo, de saúde, educação. Eu acho que a gente tem que ir lá na base e olhar o que está aqui, o que está aqui fazendo com que as cadeias estejam sempre superlotadas, né? O que está faltando aqui? Por que a gente não consegue, ao invés de oferecer mais trabalho para essas pessoas que estão soltas, a gente está tendo que procurar trabalho para o pessoal do semiaberto, entende?
Então, eu acho que é um problema muito mais complexo, né? E eu acho que um grande erro que a gente pode acabar caindo é tentar simplificar uma coisa que é muito complexa, né? Eu sempre tenho uma visão muito crítica, assim, pelo menos do que eu falo, e é isso que eu digo, eu disse até pra ti, né, Lucarlo? Eu amo podcast, sou entusiasta de podcast, adoro podcast, ouço muito podcast, mas eu tenho muito medo das relações dentro desse sistema, porque tudo que você fala hoje é cortado ali, só um pedacinho, e aí, de repente, você vira ou meme ou você é cancelado, né? E por que que eu tenho esse receio? Porque, às vezes, você está falando de um tema que é super complexo, que você, para falar sobre aquilo ali, você teria que conversar com aquela pessoa horas e horas e horas e horas. E aqueles 5 segundos ali viram como se fosse ali a sua verdade absoluta. E eu não acredito em verdades absolutas também, assim, para nada, né? Tem que ser relativizado, né? Algumas coisas.